O Felca finalmente se pronunciou e, mano, isso tá dando o que falar. Agora vamos entender melhor o que tá acontecendo. Galera, lá no primeiro vídeo que eu fiz, eu comentei que esse assunto ainda era muito novo e o ideal seria esperar, né? Informações. Também falei que seria importante o posicionamento do Felca, porque é um tema que ele já vinha abordando, né? De certa forma, aquele vídeo dele de meses atrás acabou trazendo essa discussão à tona. E cara, aquele conteúdo foi importante mesmo. Serviu de alerta para muita gente, principalmente para pais irresponsáveis. Mas agora, quando a gente olha para essa possível lei, parece que a situação ficou meio confusa. E em alguns pontos ajuda, mas em outros dá a sensação de que pode acabar complicando mais do que resolvendo. Eu tô com um vídeo aqui do pronunciamento do Felca, a gente vai assistir juntos. Vou parar nos pontos principais para ir comentando e dando minha opinião também, porque isso é importante pra gente entender melhor o que realmente tá acontecendo. Tem muita coisa sendo dita por aí e nem tudo tá muito claro ainda, e como esse assunto pode impactar a internet e até os jogos, vale a pena a gente analisar com calma. Beleza? Então, vou dar o play aqui no vídeo. A Lei Felca foi aplicada ontem em todo o Brasil. Eu não vou poupar palavras e eu vou dizer nesse vídeo tudo que ninguém te falou sobre o que muda na prática para você e para as crianças do Brasil. Primeiro de tudo, essa lei vai obrigar você a fazer reconhecimento facial. Imagina que absurdo. Isso é completamente falso. O que a lei cita de verdade, no artigo 9, parágrafo 1, mecanismos confiáveis de verificação de idade. Ou seja, imagina que sua filha entra num site pornográfico, com cenas que nem sequer vai entender, mas nunca vai esquecer. Antes da lei, quando ela caía num site de pornografia, bastava ela clicar "sou maior de 18 anos". Após a lei, é necessário que plataformas que tenham coisas para maiores de 18 anos seja obrigado a confirmar a idade. Essa parte que o Felca tá falando sobre o mecanismo de verificação de idade, cara, o que eu acho disso? Tipo, assim, beleza. Ele tá falando que não vai ser necessariamente reconhecimento facial, né? Pode ser CPF, pode ser e-mail, número de telefone, ou algum outro tipo de verificação. Isso ainda não tá muito claro, então tem que ver melhor depois. Mas, mano, deixar CPF ou até biometria, se em algum momento pedirem isso, já fica meio complicado, né? Porque pensa, se alguém pega esses dados, isso pode dar acesso a outras coisas, tipo banco, contas, e a mesma coisa com a face. Se no futuro começarem a exigir isso, fica meio estranho. Ou até pedir foto de documento. Também não é algo tão simples assim. É tudo muito novo ainda. Tem o que? Uma semana que esse assunto começou a estourar? E mesmo assim já tem muita gente comentando. Muita opinião, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu tô aqui justamente pra dar minha opinião também. Porque lá no primeiro vídeo eu falei que era um assunto novo, que a gente precisava esperar um pouco. Não tinha como sair afirmando muita coisa ainda. Eu também acompanhei vários canais de criadores de conteúdo e pessoas que comentam esse tipo de assunto. Streamers também. Todo mundo dando sua opinião sobre isso. Uma coisa que eu tava pensando. As crianças hoje em dia, cara, elas são muito espertas. Então assim, com esse sistema de verificação de idade, eu acho que muita gente ainda vai dar um jeito de burlar. E não só a criança, tá? Adulto também pode tentar se passar por outra pessoa. Isso também pode acontecer. Aí fica a dúvida, será que isso vai funcionar mesmo na prática? Porque no fim, parece mais uma forma de controle maior, principalmente em cima de alguns conteúdos. E eu vi casos de jogos sendo classificados como maior de 18, mesmo não fazendo muito sentido. Depois eu vou até mostrar alguns exemplos na tela, mas pensa comigo, se uma criança quiser jogar, sei lá, um GTA, o que impede ela de usar o cadastro do pai, da mãe ou de algum familiar? Na prática, ela vai conseguir jogar do mesmo jeito. Então, muda o que, de verdade? Posso estar errado? Talvez. Mas do jeito que eu tô vendo, não parece tão difícil de burlar esse sistema. Ninguém vai simplesmente parar de jogar por causa disso. A galera vai dar um jeito. Sempre dá. Agora, tem outro ponto também, que é sobre sites, principalmente os sites adultos. Será que essa verificação de idade vai ser aplicada neles também? Porque, pelo que eu vi, muitos desses sites nem têm verificação de verdade. E aí entra um problema. E se começarem a exigir isso? Em vários tipos de site, tipo assim, imagina você entrando num site qualquer, sei lá, um site de roupa, e do nada o site pede seus dados. Idade, documento, sendo que você só queria ver um produto. Aí complica, né? Por quê? E se for um site suspeito? E se alguém pegar essas informações, dados pessoais? É coisa séria.
Então não é só criar regra, tem que ver como isso vai ser feito na prática. Que tipo de verificação vão usar? CPF, biometria, reconhecimento facial, foto de documento, tudo isso precisa ser bem pensado. Porque senão pode acabar trazendo mais risco do que segurança. Continuando o vídeo, pois eu já me estendi muito nessa parte. Você não vai mais poder jogar LoL nem vários outros jogos se você não for maior de 18 anos. É completamente mentira. O que foi proibido de fato são os loot boxes. Pois é, a Riot, no caso do LoL, bloqueou porque ela quis. Pra não precisar remover o loot box pras crianças. Mas que são loot boxes? E por que pra criança é mais problemático? Loot box é um cassino. Ele foi construído baseado no cassino, inclusive. Parece uma caixinha bonitinha, você coloca um dinheirinho pro seu filho, porque ele te implorou, e logo você apresentou pra sua criança de 12 anos o tigrinho. É nessa que sua fatura do cartão parece 5 mil reais, você não sabe da onde. A lei também... Nessa parte do vídeo, ele fala sobre as loot boxes nos jogos. E cara, eu entendo o ponto dele. Mas, na minha opinião, comparar isso com cassino já é meio exagero. Tipo assim, muita gente compra passe de temporada, uma skin, alguma customização no jogo. E as pessoas gostam, elas se divertem com isso. E já virou algo comum hoje em dia. E na maioria das vezes não são valores absurdos. É coisa de 5, 10 reais, às vezes um pouco mais, mas nada fora da realidade para a maioria das pessoas. Agora, aquele exemplo que ele deu do garoto que gastou um valor muito alto, isso aí já é um exagero. E aí entra outro ponto importante. Cadê o acompanhamento dos pais nessa situação? Porque vamos ser sinceros, não dá para deixar cartão e senha ou acesso livre assim na mão da criança. Tem que ter controle, tem que acompanhar de perto. Então, esse tipo de caso pode acontecer? Pode, mas não é algo que representa todo mundo. Agora, sobre os jogos, tem muita coisa sendo colocada como maior 18, né? E isso também gera dúvida, porque tem adolescente, tem criança mais velha, que gosta de jogo de terror. E tá bom, é normal. Ó, tipo Granny, Resident Evil, Silent Hills... E aí, como fica isso no fim? Isso também depende muito dos pais, se vão permitir, se vão acompanhar ou se vão restringir, porque na prática, se a criança quiser muito, ela tenta dar um jeito de acessar. E aí entra justamente a dificuldade de controlar tudo isso o tempo todo. Mas no geral, essa situação toda ainda está bem confusa e continua gerando muita discussão. Agora, vamos continuar aqui o vídeo. Diz que jogos vão precisar controlar, por padrão, as interações com estranhos. Parece meio exagerado. Até você lembrar que no Roblox, por exemplo, era permitido que um homem de 40 anos conversasse com uma criança de 9, por voz. Um adulto mal intencionado podia chegar no seu filho e pedir que seu filho ligasse a câmera quando ele estivesse sem roupas. Parece terrível. Era uma realidade. Como acontecia na prática? Um adulto entrava no jogo do seu filho, ganhava confiança e levava a conversa para WhatsApp, Discord, ameaçava, chantageava. Imagina o seu filho com um adulto desconhecido, dizendo: abre essa partezinha e manda foto. Se você contar pro seu pai que tá me mandando essas fotos, eu vou te matar. Uma criança, não mais. Se você conhece alguém contra essa mudança, desconfie. E como que vai funcionar? O artigo 16 a 18 diz: as ferramentas de supervisão parental deverão permitir aos pais configurar as opções de conta da criança ou do adolescente, identificar os perfis de adultos da quais essa criança ou adolescente interage. Minha opinião, eu gostaria de saber com quem meu filho anda falando no quarto trancado. Ele fala sobre o contato entre crianças e adultos desconhecidos na internet. Isso aqui é um ponto sério. Porque de verdade, os pais precisam acompanhar mais de perto, precisam conversar com os filhos, explicar os riscos, orientar mesmo. Tipo, se algum estranho começa a se aproximar, a criança precisa desconfiar, precisa saber quando se afastar e avisar o pai ou a mãe. Isso tem que ser ensinado dentro de casa, porque não dá para simplesmente deixar a criança solta na internet ou depender de lei. Com celular ou videogame, sem nenhum acompanhamento, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas que tentam se aproveitar disso. E não são todos os adultos, claro, mas basta um caso para ser um problema sério. Muitas vezes, essas pessoas tentam levar a conversa para outras plataformas, tipo mensagens privadas, e aí começa a situação a ficar mais perigosa. Então, no fim, essa parte de segurança é realmente importante. Mas, de novo, não depende só de regra ou lei, depende muito da atenção dos pais também. Sobre a última mentira que eu fui para os Estados Unidos, bom, eu não fui.
Eu não criei essa lei. Quem criou foram os políticos. O que eu fiz foi criar um vídeo. Eu li toda a lei, longe do que falam por aí na internet. E como cidadão, passei aqui pra te falar. Eu fico verdadeiramente feliz pela nossa luta e pra gente ter conseguido gerar algo assim. Agora, é uma lei. Lei. A coisa vem de um lugar positivo, de um apelo da sociedade, mas quando o político toca a mão, vira sangue. Então não bota a mão no fogo. Quem vai aplicar a lei não sou eu, e nem você, mamãe ou papai, mas sim pessoas que têm obsessão por poder. Você confia? No mais, na teoria, eu acredito que vai ter muito mais bônus do que ônus para as crianças. Agora, na prática, quem vai dizer é só o tempo. Não vai ser eu, não vai ser o seu influenciador favorito, não vai ser a página de fofoca e muito menos o seu grupo do Zap. O tempo. Compartilhe esse vídeo e outras fontes sérias e nunca compartilhe e denuncie fake news. Essa é a misteriosa lei ECA digital. É mais séria e importante do que parece e menos terrível do que dizem. Rapaziada, muita gente tava falando que o Felca tinha sumido, que tava fora em outro país. Mas pelo visto, não era bem assim. E cara, essa lei tá dando o que fala mesmo. Eu achei que ia ser algo mais simples, mas virou uma discussão gigante. Sério. Tive que acompanhar tudo correndo essa semana, porque a cada dia surgia uma coisa nova. Agora, sobre o posicionamento dele, dá pra ver que ele já tem uma opinião bem definida. Ele demonstra concordar com alguns pontos da lei, principalmente nessa parte das loot box. Só que entra uma questão, muita gente esperava um posicionamento mais amplo, ou até uma crítica mais dura sobre alguns pontos. Porque o vídeo original dele era mais sobre crianças se expondo nas redes sociais. Instagram, YouTube, esse tipo de ambiente. E agora a discussão acabou chegando forte nos jogos também. E aí fica a dúvida: será que o principal problema tá mesmo nos jogos? Ou será que deveria ter um foco maior nas redes sociais, nos conteúdos e até nos comentários? Porque querendo ou não, a lei não é só sobre jogos, ela envolve a internet no geral. Conteúdo, acesso. Mas na prática, o que mais está sendo afetado, ou pelo menos comentado, são os jogos. E isso gera mais dúvida ainda, porque ainda existem perfis de menores em várias plataformas que continuam ativos normalmente. Então parece meio inconsistente. Por exemplo, ter um sistema de verificação de idade pode até fazer sentido, mas tentar restringir tudo de forma generalizada já levanta questionamento. Será que isso funciona mesmo na prática? O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Dá pra perceber também que o Felca tenta se afastar um pouco da responsabilidade e deixa claro que quem cria a lei são os políticos. E isso é verdade, ele não fez a lei, mas ao mesmo tempo muita gente esperava um posicionamento diferente, talvez uma visão mais crítica em alguns pontos, como eu já tinha falado. Agora, falando por mim, eu não tenho lado político, não acompanho muito esse tipo de assunto, até porque não é algo que eu domino. E sinceramente, quando entra muito nisso, acaba virando discussão. E hoje em dia, política, religião e até futebol, tudo isso divide muito as pessoas. Então eu prefiro ficar mais de boa com isso. Mas é fato, muita gente começou a criticar o Felca justamente porque ele não se posicionou contra a lei. Pelo que eu vi até agora, ele parece mais alinhado com alguns pontos. E em outros momentos, só explicou o que está acontecendo. Mas claro, posso estar errado? Se tiver alguma parte diferente, vocês podem comentar aí. O que vocês acham? Se você tá curtindo o vídeo até aqui, já se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer, beleza? Valeu mesmo pelo apoio. Seguindo aqui, como eu fui acompanhando esse assunto, vi que ele é bem mais amplo do que parece. Então, eu também vou comentar sobre outros pontos. Vou falar dos streamers, do caso do Arthur Medina e também dessa situação envolvendo a Rockstar, que muita gente começou a comentar sobre jogos saindo do Brasil e tudo mais. Eu pesquisei um pouco sobre isso e vou explicar melhor para vocês. Claro, isso tudo ainda pode mudar. Podem surgir atualizações, novas informações ou até outro posicionamento. Se isso acontecer, eu trago um novo vídeo falando sobre. Mas por enquanto, ainda é tudo muito recente. E talvez não tenha mais nenhum grande pronunciamento. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Agora, sobre o caso da Rockstar, deixa eu explicar melhor para vocês. Então, eu fui pesquisar melhor essa história da Rockstar Games sair do Brasil e pelo que eu vi, não é bem assim como muita gente tá falando. O que tá acontecendo é relacionado ao launcher deles, que é tipo uma Steam, onde você compra, instala e joga. E aí sim, existe essa conversa de mudanças nessa plataforma. Mas isso não significa que os jogos vão deixar de existir no Brasil.
Muito pelo contrário, a tendência é que continue tudo normal, principalmente em outras plataformas, tipo a própria Steam ou Epic Games. Então, mano, dá uma acalmada, relaxa, porque muita coisa que estão falando é exagero. Inclusive sobre o GTA 6. Até agora as informações indicam que o lançamento segue normal. Nada de cancelamento no Brasil, pelo menos por enquanto. Agora, sobre outros jogos, eu vi que alguns estão passando por mudanças, principalmente nessa parte de classificação de idade, tipo Overwatch, League of Legends e até Free Fire. Alguns ajustes, algumas atualizações, mas nada tão absurdo até agora. Uma coisa que me chamou a atenção foi ver gente falando que até jogos mais leves estão parecendo como maior de 18, e eu fui olhar por conta própria. E cara, realmente tem casos assim acontecendo, tipo o jogo estilo Mario Kart, aparecendo com classificação alta. Aí já fica meio bizarro, não? Porque não faz muito sentido, cara. Mas enfim, se aparecer mais coisas sobre esse assunto, eu trago atualizações pra vocês. E outra, pessoal, tá funcionando normalmente os jogos na Steam aqui. Eu até tirei um print pra vocês, tá? Os jogos estão ali. A não ser que alguma coisa mude lá pra frente. Tem um caso interessante também, que é do Arthur Medina. Ele tem 14 anos e assinou contrato com a Fúria Sports. E pelo que ele mesmo falou, ele ficou muito feliz com todo o apoio que recebeu do pessoal. Só que, ao mesmo tempo, existe essa incerteza agora. Porque com toda essa discussão da Lei Felca, ele não sabe como isso pode afetar o futuro dele. E aí entra uma dúvida importante. Será que esse tipo de regra pode acabar prejudicando jovens talentos como ele? Ou será que vai ter alguma adaptação, alguma exceção para esse tipo de situação? Porque, querendo ou não, ele já mostrou que tem potencial. Antes mesmo dos 14 anos, já chegou em rank alto no League of Legends, que é algo difícil pra caramba. Então fica essa dúvida. Como que isso vai funcionar na prática? Se vai limitar ou se vai permitir que esse tipo de oportunidade seja para esses jovens talentos? Tem outro ponto também que envolve alguns streamers. Eu vi muita gente comentando sobre denúncias em massa contra canais grandes mesmo, tipo o Selbit, o Alanzoca, BRKS Edu e até o Games Edu, tadinho. Ele fica tão quietinho na dele que mesmo assim o pessoal coloca ele na treta. Segundo o que tá circulando, tem gente organizando denúncias por causa do tipo de conteúdo, principalmente envolvendo classificação de idade. Só que aí a situação já começa a ficar mais complicada, porque não dá pra saber até que ponto isso realmente vai ter efeito. Será que essas denúncias vão impactar canais grandes assim? Ou será que não vai dar em nada? Porque querendo ou não, isso pode afetar visualizações, alcance e até a renda desses criadores. Mas ao mesmo tempo, ainda não tem muita informação concreta sobre isso. Até agora eu não vi nenhum posicionamento oficial deles. Se aparecer alguma coisa, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Bom, até o momento, essas são as informações que eu consegui reunir. Eu pesquisei bastante. Até onde eu pude. Assisti outros vídeos também. Inclusive, agradeço a todos os criadores que estão trazendo conteúdo sobre esse assunto, porque senão eu não ia saber de nada, né? Porque é um tema que faz a gente pensar, refletir mesmo, sobre o que tá certo e o que pode não estar certo. E na minha opinião, no fim das contas, a responsabilidade maior ainda é dos pais. Como eu já comentei antes, não é só uma lei que vai impedir tudo isso de acontecer. A educação, o acompanhamento, isso vem de casa. São os pais que precisam orientar, acompanhar e estar presentes. Mas claro, essa é a minha opinião. Se você pensa diferente, comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Se são a favor ou contra, ou ainda estão em dúvida. Eu vou ler os comentários, beleza? E se surgirem novas informações ou alguma atualização importante, eu posso trazer um novo vídeo. Talvez uma parte 2. Perdão, parte 2 é essa. Eu vou cortar isso. Parte 3. Então fica ligado aqui no canal. E de verdade, muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!